Mas se a sua fonte for Deus e Deus é uma fonte infinita, você nunca vai se sentir inseguro ou sozinho. Eu vou te dar alguns exemplos simples. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22:14. Todos conhecem essa história, com certeza, quando Deus aparece a Abraão. Abraão é o pai da fé. Quando Deus aparece a Abraão e fala para ele: eu quero que você me dê seu filho. E Abraão então pega um menino e começa a caminhar até o Monte Moriá, e para sacrificar o menino. Não pense nisso nos dias de hoje, pense nisso há milhares de anos atrás, né? E porque era a cultura, né? Mais ou menos naquele tempo. E não que era a cultura sacrificar, mas as pessoas eram mais rudes, vamos dizer assim. E Abraão tinha uma convicção, afinal Deus havia falado para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mandar. E Abraão foi. E Deus havia prometido para Abraão: eu vou te dar um filho, você vai ter uma geração e a tua geração será maior do que a areia do mar. E Deus cumpriu, e depois de 20 anos deu a Abraão o seu filho, que chamava Isaque. E chegou num determinado momento que Deus diz para Abraão: sacrifica o teu filho, me dá o teu filho. E Abraão vai até o Monte Moriá para sacrificar o filho. Por quê? Por quê? Porque Abraão sabia quem era a fonte dele. A fonte de Abraão não era o filho, a fonte de Abraão era Deus. Ele já havia aprendido a acreditar. E se você pegar no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8 ou 9, se eu não me engano, está escrito lá que Abraão foi sacrificar Isaque porque ele cria que Deus era capaz de ressuscitá-lo da morte. Então ele tinha convicção de que aquilo ia ocorrer. Ou seja, quem era a fonte de Abraão? Deus. Esse trecho também bastante conhecido, João 6,9, está aqui um rapaz que tem 5 pães e cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Você lembra desse trecho que fala sobre a multiplicação dos pães? Jesus tinha que alimentar 5.000 homens, existiam 5.000 homens, fora mulheres e crianças, andando com ele, indo atrás dele por os lugares que ele passava, e chegou o final do dia, ele estava com compaixão da multidão, e ele pergunta para o seu discípulo: e aí, como é que a gente vai fazer para alimentar essa turma toda? E o discípulo responde: nem que a gente tivesse dinheiro, onde a gente compraria pão para toda essa turma? E Jesus diz: manda todo mundo se assentar. E de repente chega um outro discípulo e diz: tem um rapazinho aqui com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? E Jesus então chama o menino e parte os pães e os peixes e distribui para a multidão. E depois ele manda recolher, e o que sobra são 12 cestos grandes com os pedaços que sobraram daqueles 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, os discípulos imaginavam que a fonte era o dinheiro, ou que a fonte era a padaria para alimentar aquela turma. Mas Jesus sabia que a fonte era Deus. A fonte, Deus, ela é infinita. A padaria não consegue produzir em 1 hora pão para todo mundo, mas Deus consegue. Quem é a tua fonte? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14. Essa história também é contada. A mulher samaritana, quando Jesus está caminhando e para ali em Samaria, no poço, e ele encontra com a mulher, e você sabe da história, que ela está no poço, ele fala: me dá água para mim beber. Ela fala: mas você é judeu, eu sou samaritano. E então Jesus responde: se você soubesse quem te pedes, você lhe pediria e ele te daria água viva, e você nunca mais teria sede. E ela responde: mas como, se você não tem com que tirar? Essa é sempre a cabeça do homem, né? Nós sempre pensamos assim: mas como isso pode acontecer se eu não tenho um produto para vender, se eu não tenho emprego, se o meu cliente tem, se ele quer e eu não posso atender, se o produto do meu concorrente é melhor? A gente sempre tem um senão, uma pergunta. Isso não é
um privilégio nosso. Se você olhar na história bíblica, quando Deus chamou Moisés, ele disse: eu não sei falar. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse: eu sou uma criança. Quando Deus chamou Isaías, ele falou a mesma coisa. Ou seja, todos que Deus chama sempre olham para as suas limitações. E não é diferente conosco. Diante de uma circunstância na nossa vida, nós sempre olhamos e pensamos: nós não somos capazes. A gente não é capaz. Mas Jesus diz isso para aquela mulher: se você soubesse, quem te pede de beber, você lhe pediria e ele te daria água viva. Porque ele diz: aquele que beber da água que eu der, do rio dele, de dentro dele fluirão rios de água viva. Ou seja, você se torna uma fonte inesgotável. E como você se torna uma fonte inesgotável? Buscando fé naquele que pode te dar fé, independente da circunstância que você está vivendo.